O programa Enivaldo do Vale está no ar pela Rádio Trianon, AM 740, e também pelas redes sociais. E o programa Enivaldo do Vale tem a direção geral do Sérgio Souza, e na técnica temos o Juca Felizmino, o Neildo Neres, e temos aqui a companhia do Jaquim, que está no celular sempre ligadinho. Não é mesmo, Juca? Está atento. Enfim, e o assunto aqui abordado, você pode refutar, pode perguntar, enfim, e reclamar pelo WhatsApp, operadora 11 99 290 7474 99 290 7474. Queria saudar o pessoal da Casa de Oração do Povo de Rua, saudar o trabalho com os carentes, o pessoal da padaria. Hoje eu encontrei lá o Júlio Lancelotti, o Padre Júlio, queria saudar todo mundo que preparou também digamos assim, o Dia dos Pobres, um evento no Lago do Paissandu, nesse domingo, que passou, enfim, também deu uma ajudinha lá. Enfim, mesmo não presente. Mas, em todo caso, queria saudar o Garcia, meu amigo lá do Javali, e o Adriano Diogo, e a Lucy, enfim, também os companheiros da Rotarianos e os amigos, enfim, todo mundo que dá audiência para nosso programa. E a gente gostaria que você compartilhasse. Você gostou do conteúdo aqui abordado? Compartilhe aí. Compartilhe no seu Face, sei lá, enfim, nas suas redes sociais. E vamos ouvir uma música. Vamos nessa, Juca. O programa Enivaldo do Vale. Hoje vamos dar o título do programa de hoje. Você tem alternância de humor? Joaquim, você tem alternância de humor? Um dia você está bem humorado, outro dia menos, Que hora que tem humor melhor? Antes da comida ou depois da comida? Ou é para levantar cedo? Tem que dar bom humor? Como é que faz? Enfim, então vamos... E o conteúdo do programa de hoje, você pode compartilhar nas redes sociais, enfim, e você também pode acrescentar, questionar por escrito. Operadora 11, para você que está fora de São Paulo, 99 290 7474. 99 290 7474. Vamos lembrar, que Freud é o pai fundador da psicanálise. Ele nasceu em 1856 e faleceu em 1939. Foi um cientista, um judeu, que não professava religião. Sua religião, a sua devoção era o saber, estudar e pesquisar e também interpretar o comportamento pessoal das pessoas e o comportamento social, o comportamento coletivo, interpretar também a religião, a cultura de um jeito independente. Muitos dos seus discípulos romperam com ele por não concordar. Ele teve a pachorra de falar que desde o início, o ser humano, desde criança,
tem libido, tem vontade, tem desejo de prazer. É claro que não é o ato consumado, né, do coito, como nós costumamos falar e conhecer e expressar. Para ele, toda pessoa desde criança tem a sua sexualidade não plena, né, como, enfim, como união de duas pessoas adultas, consentido a união de comum acordo, enfim. Então, muita gente distanciou-se dele, discordava. Um deles foi Jung, né? E tantos outros. Mas, em todo caso, ele é um homem, digamos, um homem quieto, um homem provocador, um homem corajoso, um homem também de pai de família. A moda clássica. Teve 6 filhos, não é? E casou-se com a Marta, sua esposa, com quem teve seus filhos. Enfim, foi um homem que conhece a família. E ele interpretou ele mesmo, os seus filhos, seus parentes, todo mundo, não é? Ele auto-se-interpretava, enfim, assim um pouco sem censura, sem discutir. Tanto que na psicanálise, para você ter resultado, você precisa de falar a realidade, de falar, se expressar, jogar para fora o que sente. Mesmo que aquilo que você sente seja vergonhoso, seja impróprio, não seja, digamos, aceitável. Porque é por isso que a sessão da psicanálise, o tratamento é segredo, né? Tem que ter um pacto de confiança e também de sigilo, até para a pessoa se libertar, digamos, daquilo que, quem sabe, ele coloca, né, o comportamento, os desejos que coloca a reputação dele ou de outros em risco. Enfim, é importante, ninguém está livre de pensar em coisas obscenas ou coisas proibidas. Mas, em todo caso, vamos focar no programa de hoje, né, essa questão do comportamento alterado que as pessoas têm. O comportamento exagerado. Sabe aquele negócio, Juca? Você estava com a dorzinha de dente e você parece que está exagerador para alguém te acudir, né? Para a mãe tomar conta, ou a pessoa que fica doente e exagera a doença para que o marido olhe para ela, ou para que o filho venha vê-la. Sabe aquele negócio? Tá cheio. Ou a pessoa fica caçando sempre alguém que é culpado das coisas erradas que ela pensa e faz. Ela sempre acha que é o outro que está errado. Ela sempre é perfeita, né? E ela tem baixa tolerância, né, quando os seus desejos, ela perde o rumo quando seus desejos não são aceitos e nem realizados. E tem pessoas também que são insaciáveis. Os desejos nunca são plenos. E o desejo não são realizados. E o desejo, quando não é realizado, uma parte fica recalcada e aí fica latejando. Né? Aqui, sabe a pessoa histérica? Tanto o homem como a mulher, né? Nunca está contente. Nunca está contente com o que tem, nem com o que come, e nem a roupa que tem, e nem nos vínculos. Ele sempre quer mais. Ele está esgotado, decepcionado, frustrado com o que já teve, mas está querendo mais. Enfim, é pulsão. Pulsa de dentro. Tantas coisas. Enfim, mas vamos pensar, não é? Tem pessoas que pulsa dentro dela culpas
excessivas. Elas se sentem culpadas, as pessoas se sentem, digamos, merecedoras de castigo. Eu não mereço isso, eu também fiz isso, eu aprontei aquilo, eu falei aquilo, eu tenho culpa. E ela começa ela mesma a se martirizar, ou se sacrificar, se diminuir, de se desvalorizar. Pessoas assim às vezes não se cuidam muito, né? Elas não comem fora de hora, né? ela, digamos, eu conheci uma pessoa que a unha dela, dos pés, estavam tudo tortas, batendo no chão, e ela nem podia usar sapato, só calçado aberto, porque a unha fazia anos que não cortava a unha. Nunca colocava dentadura com dentro do banguela, e você vai ver, ela tem alguém que suga ela, que pega todo o dinheiro, que tem um tênis novo, não tá nem aí, né? E ela não se sente, qualquer coisa ela se sente culpada e diminuída. E ela não ganha pouco. Ela ganha até bem, viu? Não paga aluguel. Ela tem umas coisas. Aonde que ela trabalha, pelo comportamento dela, ela pode voltar. Agora, pelo que ela fala, nem sempre. Fala para os cotovelos, né? Compra às vezes coisa que ela não usa, mas não se cuida. Sabe aquela pessoa meio desorganizada, né? Enfim, nem tanto, mas tem pessoas assim. Então ela se sente culpada por um monte de coisas que nem não não tem necessidade. Há pessoas assim, submissas, às vezes ela obedece cada tipo de farisaísmo, né? Lembra que Jesus falou? Cuidado com essa gente. É bonita por fora, com traje, mas por dentro é um coração de lobo. Toma cuidado. Enfim, nesse mundo tem bastante. E na política não se fala. Tem pessoa que diminui muito o desejo de ter prazer, de gozar a vida. Mesmo que ela vai para um lugar, sei lá, talvez é por incentivo de alguém, mas por ela mesma, ela fica naquela. E onde que ela vai, ela fica escolhendo um defeito, uma motivação, alguma coisa para colocar defeito, né? Qualquer lugar que ela vai, nessa comida, ela vai arrumar um defeito, qualquer coisa, enfim. E aí ela de abaixo estima muito baixa, e o lazer, o prazer dela, né? Ela não acaba não tendo nem libido aflorado, né? É muito comum nesse comportamento, né? O pai ou a mãe criar amizade, se ocupar, partilhar as coisas e contar, geralmente com os filhos. Às vezes a mãe abandona o marido e prefere passear, sair, conversar, falar com o filho do que com o marido. Existe isso. E vice-versa. Às vezes o pai gosta mais da menina, da moça, da mulher. Eu lembro de um senhor que tinha filha casada, e todo dia ele ia na casa da filha casada, andava em 1 quilômetro mais ou menos, ele ia lá, tomar café, conversar, né? Coisa que ele não fazia com a esposa, né? Bater papo e tal, né? E é possível isso. E aí, não tem nada digamos, de incesto, de errado dentro dos costumes, mas a atenção que a pessoa dá, né? Tem pessoa que, às vezes, ela quer escolher a namorada do filho. Ela tem que aprovar, senão ela coloca defeito. Enquanto ela não separar, ela não sossega. E isso é possível. Enfim. E aí as pessoas são atitudes
inconscientes, involuntárias, como dizia o padre Quevedão, né? E a pessoa, atitude que ela nem nota nesse comportamento, né? Muitas pessoas que têm, digamos, alteração constante no sono, nunca dorme bem, mesmo podendo dormir bem, mesmo tendo tempo e disponibilidade, ela não consegue dormir bem, né? Geralmente ela está sempre preocupada e atenciosa com coisas que dependem, que competem a outras pessoas. Ela não se olha para si, né? E, enfim. E tem pessoas também que têm aquele perfil que procura sempre ter aquele isolamento social. Dificilmente aparece em um lugar, não é? Ou ele vai para os lugares só para as necessidades vitais dele, ou nos lugares que ele está no anonimato, que ninguém sabe quem ele é, enfim, por uma necessidade pessoal de consumo, seja de afeto, ou de traje, de roupa, ou enfim, de saúde, mas ele fica no isolamento social, não se enturma, não partilha, não tem aquele esquema de diálogo, de escuta e de trabalho coletivo, enfim. De qualquer forma, a pessoa muitas vezes tem aquele leve ou mais pesado, mais conceituado, humor deprimido. Sabe a pessoa que é apática, né? Ela não sente nada. A gente é um pouco levado a isso, viu? A gente é levado a não sentir nada diante da fome e da dor alheia do outro, né? Então, esse lado de apatia, estar apático às coisas, às notícias, né? Eu vi a notícia hoje é dia 19, não é? De novembro de 2024. Hoje, terça-feira, eu vi a notícia que no Brasil aumentou o número de pessoas que não fazem leitura nenhuma. O número de pessoas que leem e diminuíram, não aumentou. Isso é uma possibilidade. Por quê? Geralmente as pessoas leem imagem da internet, da mídia. Vê que ela fica 2 horas, 3, ouvindo besteroides, conteúdo que dá risada sozinho, não tem ninguém te enchendo, não é? E você fica ali, tem muito lixo, muita coisa que pode ser dispensada, né? Isso também pode ajudar nessa questão da pessoa ficar diferente. E depois, né, pessoas desinteressadas pelo lazer, pelo prazer, né, por brincar, por ir. É interessante, né, quando a pessoa vai ao grupo do forró, ou grupo do passeio, da caminhada, seja lá o que for, da arte, do teatro, da reza, do louvor, enfim, a pessoa dá uma mexida, né, no comportamento. Aí tem pessoas que ficam muito fechadas, né? Não buscam o lazer, o prazer, né? Tem um desinteresse. Isso é possível. É tanto que no manual de diagnóstico de saúde mental do mundo, não é? Está dito, pessoas com esse tipo de comportamento pode se autodestruir com mais facilidade. Muitos suicídios, muitas pessoas. Esse caso do moço lá em Brasília,
que quis jogar pedra e colocar fogo na estátua, né, que simboliza a justiça, Tribunal Superior da Justiça. E ele, para fazer tudo aquilo, pela investigação aí que apareceu, ele era uma pessoa que ficava focado naquilo. Né? Não tinha um vínculo social maior, mas fechado. Né? Aqui e acolá, comprando, desconfiado, atormentado, até um dia que dá um fato consumado. Enfim, queria eliminar o quem? Que representava o mal para ele. Né? E isso é sério. Né? Então precisa de saúde, de evoluir a gente pessoalmente. Por isso que eu abordei e lembrei do assunto de leitura. Né? Se você lê livros, se você estuda, se você conhece mais o mundo, e é comprovado, quem conhece mais, quem estuda mais, quem tem mais saber, morre mais, tem mais longevidade, vive mais. Que é aberto o saber pela ciência, que valoriza a medicina, que valoriza os técnicos, os cientistas, tem a possibilidade de viver mais, é grande. De qualquer forma, não a pessoa que tem aquele comportamento de você não sabe quem que ele é intempestivo. Uma hora ele te agrada, outra hora ele te diminui, ele te humilha, enfim, e ele dá risada, e às vezes da maldade que ele faz, desrespeito com criança, com adulto, com qualquer pessoa, com seus subordinados, e acha vantagem. Não é? É sério isso. Encontramos pessoas assim. Aquele chamado, muitas pessoas têm um transtorno chamado bipolar. Enfim, de qualquer forma, a alteração de humor, muitas vezes a pessoa dá mais tempo o humor de tristeza, fechamento, de depressão, enfim. De qualquer forma, precisamos não de condenar. A psicanálise não é para condenar ninguém e nem para julgar, mas interpretar. Quando a gente interpreta quando você pensa as suas emoções, quando você pensa as suas dores, quando você pensa o seu lazer, o seu prazer, você começa tendo abertura até para ser poeta na fala, na escrita, na interpretação, até de você mesmo. De qualquer forma, é importante a gente lidar com isso, buscando não se sentir superior, que não depende dos outros. Todos nós dependemos uns dos outros, mas a gente precisa de ter autocrítica, autoavaliar, assim mesmo aos casais. Eu conto sempre que quando eu lidava com essa questão de casamento, essas coisas, enfim, e de acompanhar, enfim, eu sempre li um livrinho que tinha um teólogo que dizia: o casamento, para dar certo, para ser aliança definitiva, precisa de um olhar na cara do outro e ficar uma vez por semana, uma vez por mês, sei lá, fazendo avaliação de vida, sem esconder nada, nem o que ganha, nem o que gasta, nem o que sente, e aí sem mentir, sem falar, sem escolher as coisas. Ele dizia, acho que eu era psicanalista e teólogo ao mesmo tempo, porque é verdade. Aí você começa
aquela palavra de dizer, não ser transparente para o outro. Não é só de um lado, não, de vice-versa. Isso ajuda muito, ajuda muito. Bom, enfim, as pessoas que têm, digamos, aquela mentalidade de submissão. E se precisa de ter um patrão, de ter alguém que manda, de alguém que manda, até para fazer as mesmas coisas ao mesmo tempo, as mesmas coisas diárias. Tem que mandar, que ele não tem iniciativa. Eu estava até lembrando hoje, né, daquela pessoa que só consegue fazer uma coisa, né, e parar, pensar para fazer outra. E tem gente que faz coisas diferentes ao mesmo tempo. Eu lembro de uma pessoa que ele tem um negócio e ele sabe limpar o banheiro, ele sabe desentupir o esgoto, ele sabe fazer o remendo lá quando cabe a eletricidade, e ele sabe fazer a comida, sabe comprar, sabe negociar. Quer dizer, aquele cidadão, ele nunca foi para o banco de escola, tá? Nunca estudou escola assim, comum. Enfim, escreve, claro, mas é um cara inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Com capacidade de fazer coisas pequenas e grandes, né, no dia a dia. E coisas complexas. Bom, enfim, eu acho que pessoas assim têm mais facilidade de evoluir e ser, digamos, uma liderança mesmo quietinho, sem falar muito, mas ele faz. Então ele é uma pessoa que não tem uma mentalidade submissa, né? Ele sempre é ativo, né? Ele pode fazer juízo crítico, né? Mas ele faz fechado para ele e não se abre muito, né? De qualquer forma, ele é uma pessoa em que, digamos, que não perde tempo. Mas também tem pessoas que têm aquelas condutas de submissão a qualquer proposta que apareça, né? E muitas vezes essas pessoas criam problemas pessoais e para o coletivo, né? Que tem conduta inapropriada, né? Que tem condutas, né, impróprias, digamos. Então existe isso. Onde que está isso? Está na sociedade que a gente está, né, que a gente vive. Eu lembro de um lugar que as pessoas quebram o vidro da porta sem nenhum problema. E depois vai reclamar para trocar. Está quebrado, tá? E ele quebrou, né? Enfim. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que partilhar as despesas, né, pelas coisas mal feitas do lugar. E, enfim, é a pessoa que é submissa aos impulsos, aos desejos, né? É uma busca, sabe aquele comportamento infantilizado, né? Comportamento infantil, né? De qualquer forma, pessoas assim dificultam a libertação coletiva, o bem-estar, a justiça social. Pessoas, muitas vezes, que não ajudam a melhoria do lugar social que ela está. Isso é sério. Então, a psicanálise saber que ajuda a gente a olhar para a realidade e interpretar. Tem um livro do Freud que fala do mal-estar da civilização. Hoje, temos um mal-estar que tem muita produção de alimento e tem muita fome. Hoje, como disse o presidente Lula, se gasta mais com armamento do que com comida para o povo, para os pobres, né? O bem-estar do povo.
Por quê? Porque aí tem mentalidade inadequada, sobretudo de quem tem muito mais poder. E, enfim, basta olhar o cenário mundial como está, não é? Como está. De qualquer forma, nós temos que buscar cada vez mais o saber para a gente ajudar a gente encontrar em algum momento o bem-estar. O bem-estar. Tem pessoas que têm um comportamento, digamos, machista, né? Tipo assim, o homem gosta de diminuir o comportamento das mulheres. Diminuir. Mulheres que diminuem e falam do comportamento dos homens de forma generalizada, não é? E de repente, não é? A pessoa, né, geralmente assim, ela se fecha em um mundo que ela tem o poder de julgar, de falar, diminuir os outros sem nenhuma, né, sem nenhum senso crítico, sem nenhuma, né, e geralmente a pessoa é revestida de um poder e titula poderosa. Isso não tem digamos, ser privilegiada, de ser poderosa, né? De qualquer forma, né? ela se sente, se acha mais valiosa, né? Os homens fazem isto, acham mais valiosos, e as mulheres também. É interessante você encontrar em pessoas, na psicanálise fala pessoas que têm um comportamento fálico, né, de homem, de poder, sabe, de força, de dominação. Né? Às vezes a pessoa, se basta se olhar na sociedade, nas aglomerações humanas, você vê homens que têm esse comportamento. Mas também se encontra mulheres também, que têm também um jeito, a postura. Ela nem percebe de ser, até a postura corporal, enfim. Eu acho interessante, não é? De qualquer forma, geralmente a pessoa se sente muito valiosa, muito superior a todos os outros. Em caso da pessoa que se sente superior aos outros, ela é superior às outras mulheres como ela, e ela também é superior aos homens. Cada homem ela vai conseguir diminuir e colocar um defeito, e ela acaba se fechando em uma angústia, em uma insatisfação. É interessante interpretar a si mesmo. Por quê? Porque quando a gente, às vezes, tem muito essas carências e reprova a carência, reprova o outro, geralmente as pessoas podem cair facilmente em vícios, né? Em ciladas. Ela ficando tão carente, tão só, desamparada, que ela não se encontra prazer em existir. Escrevi nesse final de semana uma poesia pequena, como faço todos os domingos, costumo mandar, não é, que o trabalho solidário tira você do isolamento, tira você, né, da solidão. Procura fazer alguma coisa onde você está, pela ecologia, pela rua limpa, pelo rio limpo, cabeça, um movimento para plantar árvore e cuidar das que existem, que estão com cupim, deixadas não cuidadas.
E também ser solidário com quem não estuda, não pode, analfabetos, pessoas carentes com fome. E tem tantas situações, tantos lugares. Aí você vai fazer o quê? Você vai sair do isolamento e vai fazer da tua vida um instrumento, digamos, de melhoria para você. Porque quando você é solidário, né, como disse a Bíblia, né, é melhor você dar do que receber. É melhor você poder ajudar do que ser necessitado de ajuda de outras pessoas. Enfim, eu estou falando naquele sentido até de alimento, de sustento. Enfim, é interessante a gente buscar o privilégio de interpretar a gente mesmo e buscar, sabe, um caminho pessoal de pensamento, de arte, de se ocupar e sentir que você pode ser ponte, que por você pode chegar coisas boas, vida, saber, cultura para o outro lado. Não seja ponte, muro. Não seja muro que impede passagem, que impede a visão de enxergar. Mas que Jesus falou, tira o cisco dos seus olhos. Você que é cego, né? E quer guiar os outros. É legal, é bonito. De qualquer forma, né? Pessoas que nunca na vida estão reavisadas, né? Pessoas que facilmente se envolvem com promiscuidade, né? É interessante um assunto aqui. Eu estive em um lugar, viu, Juca, na Espanha, e eu vi lá, não vou falar o lugar, mas enfim, eu estava observando, escutando, né? Aí tinha um padre indignado. Por quê? Ele tinha que batizar uma criança e a mãe não achava o pai. Né? Fizeram 2 DNA e todo mundo negativo. Né? E o padre estava indignado. Eu não sei que costume que tinha lá. No meu tempo, a gente batizava, queria saber. Criança tem o direito dela. A mãe tem o direito, o pai quer batizar, batiza. Agora, mas precisa ficar fuxando de que é o pai, que é não sei o quê. E filha, sabe que negócio? E é possível isso. Né? Aí entra aquela questão, né? Porque a pessoa tem comportamentos que para ela é natural, né? Mas os costumes, né? A moral, a ética, sei lá, do lugar, tem tudo disso. E é verdade. Né? Aí depois, se essa mulher for rica, quem vai ser, digamos, parente, o pai, quem vai ser o herdeiro, se ninguém sabe? É melhor ficar quieto e cuidar. Não é? É interessante isso. Né? Isso tem muito a ver. Né? Pessoas que nunca estão realizadas, e todo mundo pode estar, sabe? E ela nunca está com aqui e acolá, com vínculo, e de repente, como é que eu vou saber quem é o pai? Não tem um ditado que alguém dizia, né? A mãe é uma tese, dá para estudar e saber. Agora o pai é uma hipótese. É interessante. Outro dia eu vi uma coisa parecida com isso, como é que chama aquele famoso do Nordeste que fazia show intelectual? O Adriano Suassuna. Adriano mesmo? Adriano Suassuna. Ele contou que tinha um cara que era adivinhão. Aquele cara é um gênio, viu? Adivinhão. Aí, adivinhou tudo. Aí o caboclo, então adivinha, aonde que está meu pai agora? Ele pensou, fechou os olhos, ficou escutando e tal, enfim. Seu pai
tá tomando cerveja lá no tal lugar, perto de uma praia, debaixo do pé de coco, no Ceará. Sei lá, Ceará. Aí o cara, você é mentiroso. Você adivinha nada. Meu pai morreu já faz um tempo. Ele disse, quem morreu foi o marido da tua mãe. Mas teu pai tá lá. Né? Seu pai está lá tomando cerveja. Quer dizer, eu dizia isso para falar assim, eu adoro os mentirosos. Quem fica contando mentira, não é? Cara, dá para captar? Enfim, né? Quem morreu foi o marido da tua mãe. Mas teu pai está lá em outro lugar. Bom, enfim, esse campo é complicadíssimo, né? Dos costumes, dos desejos, dos conflitos familiares na comunidade. E o conflito psíquico, a pessoa com ela mesma. Perde sono, perde sabor, perde a motivação, não é, para muitas coisas. E eu estou falando aqui da pessoa histérica, né? Geralmente é pessoa histérica, né? A pessoa, né, que tem aquele transtorno, né, de personalidade. Até eu comentava outro dia, eu falei assim, eu não sei, viu? Eu fui tirar uma foto com aquela pessoa e ele estava com a cara tão emburrada que eu não tive coragem de postar a foto. E a pessoa disse, ele assim, sabe, tem dia que ele está dando risada, tem dia que ele está com cara de indignado, com a cara de tristeza, com a cara de esperançoso, ele tem a fisionomia de quem está cansado, de repente ele está com fisionomia do mesmo instante, de que está recuperado. É aquela pessoa que te aprendia na Bahia, que parece, como é que chama aquele pássaro, que cada lugar que ele chega, ele fica de acordo com as folhas, para não ser pego pelo gato, pelo predador. Como é que chama? Cabelião? Camaleão, E tem um pássaro também. Tem um pássaro lá, eu vi esse pássaro, e ele virava da cor da folha do café seco. Você não vê ele? O pau seco, eu não vejo, ele fica daquela cor. Para quê? Para o gavião não encontrá-lo, não enxergar. Enfim, tem pessoas que é um pouco assim. E aí, geralmente assim, a pessoa quando é assim, também ele tem os seus, digamos, impulsos. Depende da causa, não é? Depende da causa, do momento, do desejo, da oportunidade, da realidade e da necessidade. E é de um jeito e de outro, não é? Tem pessoas que têm, digamos, ficam doentes facilmente, desmaiam, de repente ela está boa, né? Não é doença física. Freud constatou isso. É doença emocional. Ela fica paralisada, ela fica rígida, ela fica gaga, ela tem um acesso de tosse, entendeu? Ou e aquela pessoa que tem o medo de, digamos, tem o medo de um mosquito, né? Ou de uma baratinha bem pequena. Diante de um mosquito, de uma barata, ela se sente paralisada. Precisa de socorro. Precisa de socorro. Porque ela não, é aquela histeria fóbica. A pessoa fica, o medo fica paralisada. Isso aí não é problema psíquico. É problema é problema mental. Não é um problema real. Se você tem medo de uma cobra, ou de um elefante, ou de um pitbull, uma coisa. Mas tem medo de uma coisa inofensiva, ela é capaz de pegar um rato com a mão, mas não consegue aproximar de um mosquito, digamos assim. Enfim, então isso é problema
arquivado de psiquismo, geralmente desde a infância. Desde a infância. De qualquer forma, há pessoas que têm aquela sensação que ela está despersonalizada, que não é ela, não é? Ela fica, né, digamos, abatida, diminuída. Às vezes a pessoa consegue fazer ela mesma um autossabotamento de si. Como o tempo passa rápido, viu, Júlio? Esse relógio acho que está adiantando demais, hein? Enfim, aquelas chamadas pessoas que fazem conversões. Ela faz a conversão do que ela imagina para o corpo. Sabe o que eu acho bonito isso? Filosofar, pensar. Você pensou a pessoa que imita outro, né? Ele tem uma voz, ele se prepara, ele tem condição de imitar um famoso, né? E imita mesmo, engana até, e fica uma arte. O profissional de humor, que é imitador, que faz show, enfim, isso é capacidade humana, né? Tem gente que acha que é um morto de outra geração que veio e incorporou da pessoa. E não é capacidade mental, enfim. O ser humano tem tantas coisas, né? Tem coisas que a gente pode dizer que são objeto de estudos. Freud foi um que estudou isso, sem colocar mistério, sem colocar a mão divina nas coisas, mas a razão, a interpretação, o saber e reconhecer. O Freud fazia muito isso. Ele reconhecia que ele não ficou contente com as descobertas dele. 4 da manhã, quase o dia amanhecendo, sei lá, ele escrevia: olha, eu estou exausto, deprimido, e sobre este assunto não estou convencido, voltarei a este assunto depois. É tanto que o Freud é aquele pessoa que escrevia coisas sobre ele mesmo, ele fazia avaliação, ia e voltava em cima daquele assunto, não é? Como dizia o professor Victor, o professor Victor dizia, o jeito dele escrever é um jeito dialético, hermenêutico. Ele vai e volta no mesmo assunto e supera. É tanto que Freud fez mapeamento da mente humana e 2 vezes, né? O inconsciente, pré-consciente e consciente. Depois ele fez o mapeamento id, ego e superego. Ele mesmo superando a si mesmo. Acho bonito ele saber que, olha, não estou convencido, que ele não era dono, não dizia que sabe de tudo. Aliás, a pessoa que fala e se julga saber de tudo, superior, é perigoso. Geralmente os ditadores se julgam poderosos, sabedores de tudo, e quer o poder com toda a ignorância, e quer que a justiça, a economia, a vontade dos outros seja subordinadas às vontades das pessoas, subordinadas a um ditador, um ignorante, um prepotente. No passado recente do Brasil, temos um exemplo disto. E tem um bonde de gente de manada submissa, que quer um mito, que se acha divino, que é, na verdade, um negacionista, um estúpido, não é? Que levou e leva muitas pessoas, né, a risco. É sério. De qualquer forma, nós temos pessoas grandes, adultas, com idade, que vivem a fase da infantilidade. Aquelas fases freudianas
de querer conhecer, falar tudo pela boca. Conhecer o mundo pela boca, né? A fase oral, fase anal. Pesquisa isso aí na internet, pega os livros e procura o que Freud falou sobre fase oral. O que significa isso? O que está por trás? A fase anal, quando a pessoa descobre o xixi, o cocô, quando é criança, que fede, que incomoda, que tem que trocar, tem que reter, e para usar, para fazer a excreção, fazer, digamos, número 1, o número 2 na hora certa, não é? Tudo isso passa por um processo educacional que exige da pessoa evoluindo, não é? Quando a pessoa não pode sair mais sem roupa, não é? A fase fálica, não é? A fase do complexo de Édipo, em que a pessoa começa a pensar, a gostar da mãe, do pai, depende se é menino ou menina, de quem, ou gostar do educador, da educadora, do tutor, da tutora. Quando a criança recebe não, ou apanha, aquilo, a castração, aí cria o conflito. Eu vi uma coisa interessante, viu, Juca? Bem interessante isso, que eu vi outro dia. Não é? Se a criança é educada com amor, a criança que não é educada com amor, ela só aprende a se defender. Né? Tem pessoa adulta que é assim, ela fica se defendendo de tudo. Porque ela colocou aquela roupa, se justificando, ela fica pensando, né, que o outro pensa dela, e ela fica criando, sabe, pensamentos criativos, que não tem nada a ver com a realidade. E qualquer um de nós podemos nos encontrar assim, e perder o sono, perder o feriado, ou viajar e ficar amargurado, pensando o que está fazendo, pensando e falando de mim. Quer dizer, está se defendendo, não é? E de repente, a pessoa que é educada com amor, ela gosta de si. Ela não vive a vida que o outro acha que ela deve ter. Ela é mais livre. Né? Ela tem, digamos, uma capacidade de ter lazer, prazer, não é? Enfim, pessoas assim, que às vezes se acham poderosas porque é doutor, ou porque é concursada. Eu vi, não dá tempo para tão rapidinho, a pessoa ganha muita grana e fez uma festa e convidou todos os amigos, né? Todos os amigos que tinha da infância, que ele achava que eram poderosos, convidou gente famosa e tal, e não foi quase ninguém, né? E o povo que foi lá comer não tinha tempo de ficar. Ele queria que esse pessoal contava a experiência, porque ficou rico, porque passou de tal concurso. O cara não quer saber disso. Eu estou cansado, eu quero só comer e ir embora, vir aqui, muito obrigado. E ele fez a festa, gastou horrores, fez a sua festa, seu capricho. E o que a festa aconteceu? A festa se tornou para ele um pesadelo, uma insatisfação. É verdade. Por isso que Jesus falou assim, ó, faz a festa, chama o pobre de rua, da esquina, lá que não tem onde comer, que você vai ser mais agraciado, não é? Agraciado. Mas é interessante a gente, a ideia hoje, o programa de hoje, é falar um pouco de sua, digamos, digamos assim, a pessoa que é grande, que tem idade, mas ainda não cresceu. É infantil, é inseguro, se acha melhor que todo mundo. É tipo aquela frase, você quer ser um gigante, mas tem as pernas de barro. Bom, saúde, paz, fé na bagagem. Qualquer dia a gente volta com mais coragem.